Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma iniciativa do LEAD, Grupo de Líderes Empresariais, e do SCC, o Sistema Catarinense de Comunicação. O objetivo desse conteúdo é disseminar para o grande público, para a grande sociedade, um pouco mais sobre empresas, marcas e líderes de impacto que contribuem para a transformação da sociedade, que de algum modo ajudam a traçar os destinos do nosso Estado e do país. O nosso tema de hoje é um tema estratégico para o desenvolvimento econômico e social de qualquer região. Temos o prazer de receber o diretor executivo de um dos maiores grupos empresariais do mundo, líder em telecomunicações da América Latina. Marcelo Repetto, diretor executivo da Claro, é o nosso convidado para falar um pouco mais sobre o impacto transformador de inovação, tecnologia, o papel das telecomunicações enquanto camada de infraestrutura para o desenvolvimento de organizações e, claro, para a vida de cada um de nós. Marcelo, super obrigado por estar aqui conosco no Lead Talks, compartilhando um pouquinho da sua visão. Eu que te agradeço, Delton, ex-colega de trabalho, um amigo, um colega de profissão aí, levando para o nosso mercado o que tem de informação, desenvolvimento. Agradecer o espaço, agradecer o LEAD Santa Catarina, o SCC SBT. Uma grande honra, uma oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho do que a gente tem para Claro como organização, em especial aqui para o estado de Santa Catarina. Uma satisfação enorme, Marcelo, grande amigo, um dos principais nomes executivos do mercado de telecomunicações brasileiro, que, aliás, é um dos mercados mais pujantes. E eu queria começar um pouquinho a nossa conversa a partir disso. Na verdade, todas as lideranças organizacionais falam da relevância de telecom. E o marco da privatização de telecomunicações foi fundamental, histórico, né, para o crescimento e a expansão das empresas brasileiras. Eu queria te perguntar um pouquinho desse pós-privatização, as conquistas, né, que a sociedade teve com a modernização de telecom, e que você falasse um pouquinho sobre a Claro nisso tudo. Enquanto grupo empresarial, conta um pouquinho da história e do modo de operação da Claro no Brasil. Tu comentou, abriu bem, lembrando, né, nem todo mundo sabe, a Claro é uma empresa global, né? A gente está presente em 25 países e é líder na América Latina. A gente tem também a operação nos Estados Unidos e Europa. Aqui no Brasil a gente ocupa a segunda posição e desde 2004 no Brasil operando. Foi a fusão de N empresas aqui, quando a gente fez uma consolidação do grupo e aí uma aceleração de modernização de planta, né? Todas as empresas do grupo que se tornaram, então, a Claro Móvel, que, depois de 2004, atuando no segmento de telefonia móvel, passou pela aquisição da Embratel e, por último, pela aquisição da NET, formando o conglomerado Claro Brasil, que pertence ao grupo América Móvel, que sim é um dos maiores grupos de telecomunicações do mundo. Hoje, a Claro atua em diferentes verticais, né? É muito mais percebido pela sociedade a telefonia móvel, né? Até porque está em contato direto conosco, mas telefonia fixa, data center, infraestrutura empresarial, as chamadas, o entretenimento. Conta um pouquinho mais dessas diferentes verticais em que a Claro opera no Brasil. Muito bom ponto, né? Agora há pouco a gente estava conversando e eu estava te apresentando a vertical da Claro Energia, né? Nós somos uma empresa formada por três grandes grupos de infraestrutura. A Embratel, a NET, que eram os serviços residenciais, e a Claro Móvel, que eram os serviços pessoais, né? O uso do celular de forma individual. Hoje em dia, as nossas plataformas de atuação, elas compreendem o ambiente de pessoa física, as residências e o ambiente corporativo. Dentro do ambiente corporativo, a gente tem um trabalho muito grande de data center, satélite, cybersecurity e tudo que envolve o atendimento às grandes corporações, infraestrutura e serviços de TI. No pessoa física, nós somos conhecidos por ser a empresa mais completa em multisserviços. Aí nós estamos falando de TV, TV a cabo, TV streaming, o app streaming,
nós estamos falando de TV pós-paga, de TV pré-paga, TV por satélite, a infraestrutura da internet por fibra, a internet por cabo e a telefonia celular, além da própria telefonia fixa. Na casa, na residência do cliente, tu passa por todo. Muito se falava na telefonia do indivíduo, hoje se fala da residência. Então, hoje tu tem um arcabouço de produtos e serviços que vai não só da conectividade, mas como o conteúdo. O desafio de uma empresa de infraestrutura como a nossa, além de o nosso grande layer, nesse grande jogo, né, de ecossistemas, de conteúdo, de app, de tecnologia, o nosso grande layer é a conectividade. São as conexões, a infraestrutura. E o nosso desafio é como a gente torna essa infraestrutura algo que gere valor, que passe para o cliente não só uma conexão, mas que entregue também para o cliente praticidade, informação, a conexão, o conteúdo, os serviços, as vantagens, passando também por uma plataforma de experiência de produto e serviço e de atendimento, né? Que é hoje talvez um dos pontos, dos fatores críticos de sucesso de uma indústria pujante como a telecom, a prestação de serviço, o atendimento em si, o relacionamento com o cliente. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre comportamento, sobre tendências, né? Na verdade, o advento da pandemia acelerou uma série de tendências que já estavam sendo previamente mapeadas, né? E com certeza estabeleceu novos paradigmas, talvez nem todos ainda conhecidos, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre qual o papel hoje de uma empresa de operação de telecomunicações, como ela pode melhorar a vida das pessoas, como ela pode melhorar a produtividade e a vida das empresas, das organizações. Vou dividir em dois, é muito amplo, né? Sim. Esse assunto ele é interessantíssimo porque fala do comportamento de uso das famílias, do indivíduo, da sociedade, não passando só pela questão de produto e serviço, mas também pelas questões sociais. Então, vou dividir um pouquinho o nosso bate-papo. Uma das coisas que é bacana de citar é a nossa missão, a nossa visão da empresa. É conectar para uma vida mais divertida e produtiva. Palavra que sempre vem no ambiente empresarial. Diversão e produtividade. Produtividade. Só que a mudança da sociedade, a mudança do comportamento do consumidor, um dos legados que a própria pandemia deixou é o quanto nós queremos ser produtivos, mas queremos viver, queremos nos divertir. O que fez com o home office fosse algo que veio para ficar, o que fez com que, uma coisa interessante, um fenômeno é o boom do tráfego de dados, e cada vez mais individualizado. Muito se falava do tráfego da casa, né? Conexões de Wi-Fi, dispositivo conectado, mas o indivíduo começou, com os apps, essa economia colaborativa, a usar o smartphone como um hub de educação, um hub de trabalho, um hub de entretenimento, e fez com que esse handset, né, esse smartphone, centralizasse muito da informação, dessa conectividade, essa quantidade de dados, e descentralizasse o uso, saindo dos grandes centros e indo para o interior, seja porque se levou a tecnologia aceleradamente para o interior, seja porque as pessoas mudaram o comportamento e passaram a trabalhar 3 dias na capital, 2 dias no litoral, seja porque resolveram morar numa cidade metropolitana em vez da capital, porque o legado da pandemia mostrou que a gente pode fazer diferente. Então, nesse sentido, foi um desafio do ponto de vista de infraestrutura, mas também foi um desafio do ponto de vista de mudar um pouco a concepção. Aí falo de todas as empresas, do que é produtividade, né? O modelo mental, né? E isso casou muito com a nossa missão, porque conectar para uma vida mais divertida e produtiva já passava por um dos nossos pilares, o tema do entretenimento, que vinha do Grupo NET, que vinha da NET TV, que hoje se chama Claro NET TV. Então, um dos desafios que nós tínhamos era não só prover a tecnologia, como prover um hub de conteúdo, uma plataforma, lembrando, né, pensando em tendência, são N aplicativos, né? A gente está falando de um jogo complexo.
O consumidor hoje tem muita opção, muita plataforma e por muitas vezes isso é pior para o consumidor do ponto de vista de organização. Aonde eu acesso, como eu acesso, eu tenho uma única fatura, eu tenho um único atendimento. Que é simplicidade. Simplificar. E, ótimo. E olha que interessante, o próprio meio esportivo descentralizou o direito de uso. Então, às vezes, tu vê futebol numa plataforma, às vezes teu time está na TV aberta, às vezes teu time está na TV fechada, ou ele está no streaming A, ou ele está no streaming B. O que a gente fez? Estando na TV tá bom o time, estando dentro de um ecossistema de conexão e que seja democrático e que a tecnologia vá até onde não chegava, todo mundo tem acesso. E o que a gente está fazendo? Uma coisa muito interessante pensando em tendência, né? A gente está falando desse jeito de funcionar. Pensando em produto, a nossa TV como era no passado? Era um ponto de TV no móvel da sala. Hoje, nós lançamos agora há 20 dias atrás, o Claro TV+, que ele é um app. Ele é um app de TV com conteúdo. Então, tu tem um app com 100 canais abertos, com todos os canais de esportes, canal de filme, entretenimento, notícia, e um vídeo on demand, com mais de 50 mil títulos, e títulos que saem do cinema, tudo agregado num único app. Então, o cliente ele tem aquilo por um preço super competitivo e depois ele vai montando o que ele quer adicional. Ou seja, essas fronteiras de plataformas, meios de comunicação, as fronteiras de trabalho, vida pessoal, diversão, produtividade, tudo hoje converge. Uma coisa que eu escutei é muito interessante. A gente passou por um momento de competição acirrada, que era tudo empacotado, e essas empresas elas começaram a divergir. Os interesses de conteúdos, então, que fragmentou. Então, foi uma empresa para um lado, uma empresa para o outro, algumas se uniram, nós estamos na estratégia de convergir. Hoje, essa fragmentação para o cliente, que se torna, de certa forma, uma libertação, mas, ao mesmo tempo, um pouco mais complexo, a gente confunde um pouco de tantas possibilidades? Converge, seja de uma forma não desmaterializada, que é um app, onde tu pode ter em qualquer tela, no teu smartphone, no teu tablet, na tua TV Smart, ou com Chromecast que tu torna a TV Smart, ou num box, que foi o produto que a gente lançou agora, a gente pode levar todo o nosso conteúdo, seja no app, seja num box TV, que é uma caixinha streaming, ou seja no 4K, que é o decoder tradicional que tu coloca na tua casa. Esse box TV hoje, ele já vem com Alexa integrado. Então, tu coloca aquele box TV na tua casa, que se chama Claro Box TV, plug and play, não tem instalação, cabo HDMI, energia. Comando de voz? Coloca conecta pelo Wi-Fi e faz todos os comandos pela voz. Claro Box, ligar TV, Claro Box, Netflix, Claro Box, sintonizar Globo, Claro Box, colocar Spotify, Claro Box, colocar Claro Música. Então, olha como mudou. E a gente está falando da responsabilidade que a gente tem de também ensinar para o cliente o uso disso. Porque a gente está desmaterializando, de alguma forma, com os apps, esse Claro Box, para tu ter uma ideia, tu instala na tua casa e se tu quiser hoje ir para a praia, tu leva ele junto. Tu tem que ter o acesso à internet, porque ele tem essa mobilidade. Então, para o cliente hoje que fizer uma aquisição de um produto para a casa dele, ele já pensa na fibra, ele pensa nesse box, onde ele pode conectar na praia, ele pensa que todo o conteúdo que ele adquire no box, ele pode acessar no celular ou na Smart TV na praia. Todos os nossos planos, eles já vêm com um pacote de dados chamados Extra Play, que fora aquilo que tu usa para a internet, tu tem só para vídeo on demand. Então, esse ecossistema de conteúdo, hardware, plataforma de interação, é o caminho que o mercado está indo, de uma forma muito descentralizada e uma forma muito personalizada. E o que mais me chama a atenção de tudo, o LEAD, enquanto grupo de líderes empresariais multissetoriais, de diversas vertentes, mas tem uma coisa em comum, que é o papel transformador e de impacto
da liderança empresarial, da liderança das organizações. Tudo que você está falando mostra uma contribuição da liderança, da Claro, enquanto organização, para democratizar o acesso a uma série de tecnologias, conteúdos, um novo modo de vida que é libertador para a sociedade. Então, eu queria que você falasse um pouco mais desse papel da Claro, inclusive no viés da responsabilidade social, né? Muito bom. Sei que na pandemia, a Claro foi uma das empresas protagonistas, pioneiras, sim, em estar ao lado, né? Eu tenho dito que a pandemia vai ser um pouco parecido com a morte do John Kennedy, uhum, ou o World Trade Center. Todo mundo vai saber onde estava e o que fez. Então, as empresas e marcas serão lembradas de como se comportaram na pandemia. Algumas diminuíram aos olhos da sociedade e do mercado. Tiveram uma versão de curto prazo, abandonaram fornecedores e parceiros, demitiram apressadamente, e outras abraçaram sua cadeia de valor, abraçaram o seu cliente e agora estão sendo beneficiadas por essa memória. Como é que foi a Claro nesse momento tão crítico? A gente, vou começar de um ponto importante para nós, porque quando tu já tem no DNA o valor pessoas, o valor cliente, o valor sociedade, num momento como esse, que foi de uma crise humanitária sem precedente, isso aflora. E tu já tem algumas plataformas de parcerias, de infra, de budget, que isso também faz parte, e de time e cultura que te fazem com que a tua decisão seja rápida e acertada, e a plataforma já te ajude a montar e participar de muitas empresas que ajudaram muito nesse momento e se juntaram, que a gente chamou de o Grupo do Bem. Lá atrás, a gente sempre teve o Instituto Claro, né? O Instituto Claro hoje, ele é reconhecido pelo Departamento Global de Comunicação das Nações Unidas como uma das empresas não governamentais que pratica os ideais da Carta dos Valores e dos Princípios da Carta das Nações Unidas. Isso rege o Instituto Claro. E são 3 grandes pilares: cidadania, educação e sustentabilidade. Então, alguns exemplos do que se fazia, e depois eu vou bem para o que tu perguntou, que tem cases bem interessantes que a gente não fez sozinho. Dentro do pilar educação, nós sempre tivemos o EduConexão. EduConexão, a gente levava conectividade para mais de 1.700 escolas em 20 estados brasileiros, 80 mil alunos beneficiados. A gente sempre também capacitou os professores, foram mais de 3 mil professores, em como usar a tecnologia a favor da educação em sala de aula. O período da pandemia foi um desafio tão grande para os professores que um dos assuntos que se tratou na EduConexão era como transformar um professor num influencer digital educacional. Quais as estratégias para ele manter a atenção do aluno? Os alunos também estavam na telinha. Como passar o protagonismo para um aluno na telinha para fazer com que ele se engaje? Isso foi assim de uma magnitude por professor. Sim, porque eles estavam despreparados, como todos nós. O despreparo e o estresse não era simples, e não era simples para os professores, para os alunos e para os pais. Então, foi um programa muito interessante que se fez. Um programa, e aí a gente teve aquele, como tu lembrou bem, teve muito desemprego, as empresas, por uma necessidade econômica ou por, de fato, uma visualização de futuro incerto, promoveram muito desligamento e o trabalho informal cresceu muito. A gente lançou uma plataforma chamada Claro Cursos, que tinha mais de 50 cursos profissionalizantes, cabeleireira, de contabilidade, que tu baixava no celular, um cliente pré-pago baixava no celular, se inscrevia no curso, então tu tinha N horas, ganhava um certificado virtual do curso profissionalizante, e o mais bacana, tu baixava ele gratuito e tu usava os dados do teu celular de forma gratuita, não descontava os dados. Imagina, um pré-pago muitas vezes tem uma recarga aí de R$20, R$10. Então, não usa, e conseguia, por exemplo, ao ir para o trabalho, estudar no ônibus. Conseguia aproveitar o tempo dele, muitas vezes,
E teve um momento que a gente também não conseguia sair de casa, nem todo mundo tinha uma conectividade, chegava um cabo, uma fibra, usava o celular para estudar de forma gratuita. O Descomplica. Descomplica é a maior plataforma que tem hoje preparatória para o Enem. A mesma coisa, a gente liberou gratuitamente para todos os clientes pré-pagos, para as pessoas que não estavam conseguindo frequentar a aula, porque a gente ficou em casa, não pôde sair, e estudar. Então, esse curso ele tem uma assinatura mensal, nós assumimos essa assinatura mensal e liberamos os dados do celular para usar gratuitamente. Então, esse tipo de ação foi muito rápida, porque já estava dentro do Prover solução, estar próximo à CUFA, né, que é a Central Única das Famílias. Nós fizemos, na época, a gente liberou muitos canais para as pessoas ficarem em casa, porque antes da pandemia se tinha muito aquele viés, desconecte-se, né? Desconecte-se para tu não ficar tão tempo plugado. Isso é uma das coisas que usa com responsabilidade a conexão, para tu não ficar assoberbado de tanta informação. Como tu ficou em casa e o que se tinha era conectividade para tu poder sair das quatro paredes, a gente liberou os canais de entretenimento, de desenho, de shows, para todas as famílias. Para até dar esse alívio psicológico. E foi esse reconhecimento, Delton, para nós foi muito especial. Hoje nós somos a 5ª marca mais valiosa do país, né? Do segmento de telecom, a primeira. Não é pouca coisa esse reconhecimento. E esse tipo de ação que ele não visa a monetização, que são ações como muitas vezes nosso presidente diz, tu não precisa contar as coisas boas que tu faz, apenas faça essas coisas boas, nos conferiu assim, esse carinho que a gente recebe do público. O segmento de telecomunicação é um segmento crítico, né, porque nós estamos falando aí, nós atendemos mais de metade da população, nós temos mais de 70 milhões de clientes. E é mais facilmente lembrado quando dá problema, né? Sim, voltando uma coisa bastante interessante, assim, o que se fez na época, um projeto do bem que a gente fez para pequenas e médias empresas, olha que interessante isso. A gente queria estimular os comércios dos bairros. Aquele empresário pequeno que vivia do comércio local e as pessoas acabaram ficando nas suas casas e acabaram fazendo deliveries das maiores corporações, né? Aquelas que tinham dinheiro para investir, que eu tenho delivery, eu posso te atender de tal forma. O pequeno é mais vulnerável nesses momentos. O que a gente fez? A gente pegou, cadastrou essas empresas todas numa grande plataforma de mídia e nós liberávamos uma quantidade de... Então, nós fazíamos um trabalho de geolocalização para todos os clientes da Claro, seja o que usavam o Wi-Fi, usavam o celular, a gente fazia uma geolocalização e sabia que tu tinha um sapateiro, uma padaria, ou tu tinha uma farmácia do bairro local, um raio perto da tua casa, e nós liberamos push de mídia gratuito para essas empresas. Nós dissemos, olha, a gente chamou de push do bem. Então, lá na farmácia do Delton, todos os clientes no entorno, a gente desenvolveu a tua mídia, a gente desenvolveu como a gente ia falar da tua empresa, validando contigo, e mandava o push para os clientes. Que legal. Foi muito bacana. Isso o empreendedor não vai esquecer nunca, porque nunca, isso foi crítico. Nunca. E gratuito, e para fazer com que a economia local e desse pequeno empreendedor, porque faltava às vezes até pensar sobre isso, faltava às vezes a própria plataforma tecnológica, porque às vezes ele ainda está voltado a um tipo de mídia um pouco mais tradicional, né? Uma mídia mais física, e isso foi fantástico. A gente fez isso com outras empresas também, parceiras no Brasil, funcionou muito. Lives que se fez com grandes artistas, onde tu levava o QR Code na TV, no canal 500 da Claro Net TV. Então tinha uma live, fiz uma live bacana aqui em Santa Catarina, fiz live no Rio Grande do Sul, no Paraná, com artistas locais, e tu apontava o celular para o QR Code para fazer uma doação para a Central Única das Famílias ou para alguma instituição da cidade em que a própria sociedade nos trazia. Então, essa dinâmica foi assim... São aquelas ações que nos dão orgulho. Não, muito. A gente tem dentro da empresa uma prática chamada conexão voluntária. Alimento, roupa, são os funcionários, isso é muito estimulado.
tem um programa no México da esposa, né, do Carlos Slim, que se chama Assume, que ele faz a formação da pessoa em várias áreas da vida, da educação, ao bem social, a fazer o bem, e esse é um programa mundial da Claro. Então, dentro do Conexão Voluntária, a prática de ajudar a sociedade local, a comunidade, é uma realidade, é uma coisa que o próprio grupo de colaboradores, ele se organiza. Faz parte da cultura. É muito bom, acho que esse legado, assim, tanto do ponto de vista de infraestrutura, que se investiu muito nisso. Nós somos uma empresa, né, temos capital aberto, não no Brasil, temos na Bolsa de Nova York, a gente é avaliado por resultados. E a pandemia, o que nos deu, né? Muitas pessoas, teve um grau de inadimplência grande do mercado, em todas as indústrias, ao mesmo tempo lojas fechadas, a gente não podia receber clientes, as pessoas também precisando reduzir custos. Então, tu pensa, inadimplência, loja fechada, redução de custos e, por outro lado, um investimento massivo em infraestrutura, porque o tráfego triplicou. Então, em redém de infraestrutura, em fibra, em cabo, em data center. Por outro lado, tu falou uma frase, é cadeia de valor. Nossos lojistas, a mesma coisa. Nós apoiamos os lojistas fazendo empréstimo, né? A gente antecipou, manteve o comissionamento, mesmo não tendo a venda, fazendo que depois de 6 meses nós fizéssemos um acerto de conta sem nenhum tipo de ajuste financeiro, né? Correção monetária. Mantivemos todos os nossos empresários, ajudamos com assessoria jurídica para ver como se fazia para aproveitar o plano do governo para as pessoas poderem ficar em casa, com redução de carga tributária, até mesmo aluguéis de shoppings. Então, nós nos unimos, em mérito não só da Claro como grupo, mas do ecossistema, claro, dos fornecedores, porque a gente manteve a operação em drive-thru, cliente indo buscar o celular num drive-thru no shopping, ou por delivery, a gente entregava em casa, o atendimento por app, e tu vê como são as coisas, né? Aquele contrato que tu fazia na loja, 2, 3 páginas, virou um link que vai para o teu celular com uma certificação biométrica que sobe para a nuvem, que te certifica, que faz avaliação de crédito. Simplificou e agilizou. Não, isso ficou, isso de fato, assim... Claro, atuou nessa lógica de empresa cidadã, no momento que a sociedade mais esperava a cidadania das empresas. E se transformou também, assim, a parte que eu posso dizer de valores já só aflorou ainda mais, mas a parte de como funcionar para dentro e para fora foi muito bacana, inclusive o próprio relacionamento com o cliente, assim, porque tudo digitalizou, um esforço muito grande de usar o app e diminuir a fatura impressa, que isso também te traz sustentabilidade. Um ponto que é bem interessante, que a gente estava conversando, do ponto de vista de sustentabilidade, hoje, 60% da nossa energia, que os geradores das antenas, os refrigeradores, a própria luz que se usa, é gerada pela própria Claro. Então, dentro do Claro Energia, que esse é uma vertical da companhia, que está dentro dos nossos compromissos de ESG, que também a gente faz parte do Pacto Global aqui dentro do Brasil, né? A unidade que a gente tem. Em 2016, nós fizemos a nossa primeira usina, e lá, usina teste, em 2017 a gente assinou o compromisso de, em 10 anos, 80% de toda a nossa energia ser produzida por nós mesmos. Nós chegamos agora, em 2021, com 60%. Nós temos 50 usinas eólicas, 7 hidrelétricas. As 2 maiores usinas de biogás do Brasil são da Claro, que a gente faz de baixa potência, e elas fornecem para nós 60% de toda a nossa energia. Só o parque eólico, ele já nos dá 40%. Então, o gás, a gente deixa de emitir CO2 em toneladas, porque a gente, a partir do gás que a gente estava conversando, o lixo, né, a gente gera a nossa própria energia.
Então, isso são iniciativas que, se todas as empresas conseguem, em maior escala, menor escala, ir produzindo, imagina o ganho disso em médio e longo prazo para o mundo. É um absurdo, né? E o pilar pessoas, né? Tu já esteve nesse segmento, a competitividade nesse segmento ela é muito grande, é um segmento de varejo, um segmento de escala, formar as pessoas, né? E o principal ponto, né? Ter as pessoas que tenham identidade com a tua cultura e com o teu jeito de ser. A gente tem dentro da Claro os pilares de inovação, de tecnologia, de pessoas, honestidade, sustentabilidade. Então, essas 5 vertentes, elas já formam o nosso jeito de ser, porque tecnologia te pede agilidade, né? A austeridade, a honestidade, relacionamento com fornecedores. A honestidade no sentido da ética, do compliance. O compliance, o cuidado com o cliente. Então, se forma, a gente traz as pessoas a partir desse olhar de identidade cultural e depois faz a trilha do líder. O nosso trabalho de desenvolvimento interno ele é muito grande. Na pandemia, a gente fez uma coisa muito fantástica, porque, de fato, a gente que vive de portas abertas, né? Sistema lojista, os call centers com milhares de pessoas, muitas delas jovens que estão começando, a gente foi todo mundo para casa, né? A gente levou a infraestrutura para as pessoas. Precisava gerenciar essas pessoas. E a infraestrutura, a tecnologia, a ergonomia, o bem-estar. A gente fez uma trilha de desenvolvimento das pessoas com foco total em relação à saúde emocional. Então, nós tínhamos toda semana lives com psicólogos, falava de ergonomia, de gerenciamento do tempo com a família, estresse. Isso faz com que as pessoas elas vão além, né? Elas fazem também... Esse tema de saúde mental é o tema do movimento do LEAD, Empresa de Sucesso é empresa saudável. Tu me comentaste. De que as organizações vão além da saúde financeira ou do caixa ou da liquidez. É a saúde emocional, é o ambiente não tóxicos, né? A gente vive hoje uma outra pandemia, que é de pessoas abandonando os seus locais de trabalho para não se identificarem mais com o modus operandi ou qualquer cultura. A pandemia dos atestados médicos, que são sinais de uma doença de algumas organizações, né? São sinais externos de que o clima não está absolutamente adequado. Então, empresas que têm práticas como a Claro, numa lógica de ambiente organizacional, de foco nas pessoas, deixou de ser algo de luxo ou vamos fazer se der tempo, algo supérfluo, né? Ou um diferencial. Passou a ser agora fator de atração, retenção e desenvolvimento de talentos, né? As pessoas querem trabalhar em lugares que se identifiquem, né? Que tenha flexibilidade. E sabe, Thelta, a gente pensa assim, né? A tecnologia se copia, se compra. Tecnologia se compra. Preço vira commodity. As pessoas... Mas relacionamento e atendimento, isso é muito particular. Então, se tu quer cuidar do cliente, tu quer que o teu colaborador cuide do cliente, passo 1, cuida do teu colaborador. Tem que cuidar dele. Cuida dele, faz ele ser orgulhoso, faz ele se sentir protegido, respeitado, que isso naturalmente acontece na ponta. Marcelo, eu queria, caminhando aí para a nossa finalização, te ouvir sobre Santa Catarina. Você responde como executivo para o sul do Brasil. Santa Catarina, você sabe, é um estado extraordinário do país, né? E que a gente sempre usa algumas analogias, né? É do tamanho de Portugal, em termos de PIB, de geração de riqueza, de índices sociais. Uruguai e Paraguai juntos têm um PIB menor do que o de Santa Catarina, uma economia que você conhece muito em profundidade, diversificada com agronegócio, tecnologia, indústria, turismo, né? E a Claro assume agora uma nova posição na Móvel aqui no estado, uma posição de ainda maior protagonismo, de liderança, em função de recentes movimentos regulatórios, inclusive, e também, claro, de mercado. E telecomunicações, tecnologia é um insumo fundamental para o desenvolvimento das organizações, para o crescimento, né?
o que o Estado de Santa Catarina, o que as lideranças, o que as organizações podem esperar dessa nova Claro aqui no Estado? Bom ponto. Essa informação ela é pública, né? Até a gente já conversou sobre ela. A gente, dentro desse novo footprint das operadoras no Brasil, com a venda da Oi Móvel, nós assumimos em Santa Catarina a absorção da Oi aqui. Então, a gente passa, até por Florianópolis, a gente passa a ser líder no mercado de Florianópolis, né? A cidade de Florianópolis, que é a gente passa a ter uma posição muito vantajosa, muito estratégica no mercado de Joinville e se consolida como, segundo lugar, um player robusto. Mas, como ainda conversando esses tempos com alguns empresários, e eu comentei, uma posição não se dá pelo tamanho ou por uma aquisição. Uma posição se dá pelo reconhecimento, né, daqueles que são os teus clientes. A posição, ela não é um número estático. A posição de market share, ela tem a ver com aquilo que está acontecendo nesse exato momento dentro de uma loja própria, dentro de um atendimento do porta a porta que está indo num prédio. A gente tem um momento aqui bastante ímpar, porque a gente vai passar por uma questão de investimento bastante robusto aqui. Dentro dos 3 estados do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pela proporção de municípios, esse é um bom dado, pela proporção de municípios, Santa Catarina é que mais recebeu investimento em fibra. Nós levamos fibra para mais de 40 cidades aqui no ano passado, início desse ano, e tem um plano de desenvolvimento de mais cidades de fibra aqui, fora novas cidades que a gente está levando, aquilo que eu te falei, que a tecnologia está arrumando para o interior. A gente participou de uma palestra esses dias com o Ricardo Amorim, e ele estava falando que os próximos 3 anos, o que vem de talento, de inovação, de surpresa positiva do interior do Brasil é muito grande, porque a tecnologia está chegando nesses lugares. As pessoas não precisam mais se deslocar para os grandes centros para estudar ou para levar o seu projeto. E Santa Catarina é um mercado heterogêneo, de muita riqueza, né? E hoje a gente levando essa fibra para todos esses lugares, na região oeste, é uma região desafiadora pela quantidade de terra, né? E os municípios são menores, né? A população média por município é menor. Na região do oeste de Santa Catarina, a gente, no último ano, chegou em 15 municípios, né? Erval do Oeste, Caçador, que é grande, Lages, que é grande, Videira, que é grande, e está levando para outras cidades. Mas também vai expandir os grandes centros. Nós estamos abrindo agora uma quantidade de 40 mil novos domicílios, levando fibra em Joinville. Então, as cidades elas vão receber um investimento de tecnologia de fibra robusto. A gente passa a fazer o overlay da rede cabo que a gente tem hoje nas cidades que hoje a gente tem cabo, por exemplo, Florianópolis, a gente passa a fazer a fibra nesses prédios, preservando tudo que tem de tecnologia. Por exemplo, a nossa TV hoje em cima do cabo, ela tem uma qualidade de transmissão muito superior. Então, tu leva a tecnologia de fibra nesse prédio, mantendo o que tu já tem de tecnologia. E quando a gente fala de móvel, aí sim a gente tem uma transformação na rede aqui. Por que acontece? Isso é um dado interessante. Nós temos a nossa rede e nós temos a rede da Oi. Quando tu faz a sobreposição dessas plantas, tu tem muitas antenas que se sobrepõem. Neste lugar, tu faz o desligue do ativo, né? Do ativo. Nossa rede é uma rede mais moderna, né? Nós temos uma rede de última geração. A rede da Oi Móvel, ela, por conta de todo o tema da recuperação judicial, do processo da venda, são ativos que não tinham tido uma modernização tão robusta, tanto que do ponto de vista de municípios cobertos com 4G, bem menos, né? Aqui em Santa Catarina em relação a Claro. A gente faz essa sobreposição de planta e aonde, olha que interessante, existe lugares aonde existem antenas da Oi que complementam a nossa cobertura. E essa antena, de imediato, nós estamos modernizando. De imediato, aquela antena que complementa uma possível cobertura, eu já modernizo ela que eu tenho mais de novo.
E aonde áreas em que a nossa antena está e o cliente da Oi Móvel não tinha cobertura, passa a ter de imediato. Então, tanto o cliente Claro quanto o cliente Oi acaba tendo um aumento, não só de capilaridade, como de capacidade de rede. Porque a gente já vinha 1 ano aumentando as nossas capacidades. Para tu ter uma ideia, na cidade de Joinville, naquela região de Joinville, eu tenho 470 mil clientes ali. Nós recebemos mais 380 da Oi. Então, tu imagina, tu dobra a planta. Então, o que a gente fez? Nesse último ano, colocou muita infraestrutura. Por nós termos a Embratel e a NET no grupo, nós temos uma malha de fibra muito grande. Então, 90% das nossas antenas passa fibra por baixo. Que quando eu tenho algum tipo de engargalamento de tráfego, eu uso a fibra para escoamento, que isso é uma vantagem que nós temos por ter 2 empresas gigantescas de infraestrutura. É a convergência que você mencionou. Essa sinergia de infraestrutura nos confere uma vantagem competitiva muito grande. Então, aqui no estado, o que a gente passa a ter? A modernização completa. Primeiro, a gente entrega municípios cobertos para os clientes Oi, que eles não tinham. Ele poderia sair do município A e ir para o B e não existia Oi lá. Nós modernizamos a rede onde eles já estão. Eles contam com a nossa e modernizamos. E no estado agora nós temos acordo de roaming. Os poucos municípios em que não há presença nem da rede Oi, nem da rede Claro, nós fizemos roaming com as outras operadoras. Que são municípios, existe uma obrigação da Anatel, que na verdade ela é muito boa para as operadoras, que é abrir a sua antena em formato de roaming para outra operadora. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, eu, quando passo num município com a presença da TIM, eu entro na rede da TIM. E lá no Rio Grande do Sul, quando a TIM passa no município que, porventura, ela não tenha, ela entra na rede da Claro. Então, hoje tu acaba tendo para um cliente Claro, cobertura 100%, porque tu tem a sobreposição. Então, fibra e essa modernização da rede. E como é que a gente está fazendo essa refiliação de sites? Com muita calma, com muita tranquilidade, porque tu integra a parte lógica de infra e depois tu passa a integrar os sistemas, né? Porque aqui a minha rede é Huawei aqui e a da Oi também é Huawei, e tem alguns legados que não são. Então, essa modernização de equipamento, essa parte lógica, ela exige, tem um timing, a gente está acelerando. E a parte de integração do cliente, hoje, isso na nossa campanha a gente fala muito, nada muda agora. Repito, eu tenho aqui a minha fatura da Oi. Tu vai continuar com a tua fatura, mas eu tenho um parcelamento de uma dívida tua. Nada muda. Eu faço a minha recarga pelo asterisco 88 sustenido. Continua fazendo. O que aconteceu? Nós contratamos a Oi, ela se tornou 3 verticais e ela presta serviço para as 3 operadoras, mantendo o atendimento, mantendo inclusive a bilhetagem, a fatura, enquanto nós estruturamos a rede e aí sim, após a rede toda unificada, tu traz o cliente. Todo o esforço para ficar transparente para o consumidor. Nada muda. Fica tranquilo, a gente vai te avisar, a oferta que tu tem lá, tu vai ter aqui, tu vai ter mais benefícios aqui para tu escolher o que é melhor no teu perfil. A mensagem é notícias boas a caminho. Notícias boas, transparência, respeito, muita calma. E uma coisa que a gente fez, isso é interessante, começamos aqui no Sul. Aqui no Sul, em Santa Catarina. Nós verificamos onde é que a nossa rede era extremamente robusta. E independente de a gente agregar a rede da Oi, que pudesse complementar a nossa rede já era maior. Então, o que a gente fez? Eu abri 100% DDD 47 roaming. Então, o cliente hoje ele já vai entrar na nossa rede, independente de ele vir migrar o chip dele para dentro da Claro. Então, o cliente hoje, ele vai estar andando, vai ver um Claro Brasil, já vai começar a degustar uma rede. Aqui no estado, a rede mais, isso é medido pelo Speed Test,
é uma informação pública, a rede mais veloz do estado de Santa Catarina é a da Claro. A gente tem uma diferença de 52% mais velocidade do que o segundo colocado. Isso, qualquer internet tecnicamente consulta... mensurado. Isso a gente até combinou de a gente falar um pouquinho até de 5G, né? Uma coisa que a gente vai estar colocando no ar daqui a pouquinho. Então, para Santa Catarina, a gente vem com essa força das duas redes, a gente vem com investimento de fibra forte, a gente vem com plano de comunicação robusto, porque a gente precisa contar para o cliente, para a sociedade, e também aí com uma grande cesta de produtos que traga a melhor relação custo-benefício para o cliente final. Já se preparando aí com novidades, a gente vai fazer o patrocínio da Copa no final do ano, né? E a gente sabe que grandes eventos, eles trazem rupturas tecnológicas, né? 2014 na Copa foi o boom do 4G e foi o boom do HD para o 4K. Depois veio as Olimpíadas, foi o boom dos streamings, onde tu tinha 16 canais para ver a Olimpíada, tu tinha mais 50 canais em streaming para tu ver, o cara amante de arco e flecha, ele podia ver. Agora, esse ano, com a Copa, e a gente está patrocinando a Copa para toda a América Latina, a transmissão vai ser por nós, vem o que a gente vai fazer uma ruptura do que vai ser essa Copa com o 5G. Acho que é um assunto que a gente pode falar mais para frente. Maravilhoso. Recebemos no Lead Talks, Liderança para o Futuro, um dos principais executivos do poderoso mercado de telecomunicações brasileiro, um dos mercados mais pujantes, pioneiros e inovadores e que mais orgulham o país perante o mundo. Muitas patentes, muitas inovações no ambiente tecnológico surgiram no Brasil e os executivos brasileiros são entre os mais reconhecidos em todo o mundo por sua criatividade e sua capacidade de execução. Recebemos hoje Marcelo Repetto, diretor executivo da Claro, uma das empresas globais que agora em Santa Catarina anuncia um grande movimento de expansão e de apoio, não só ao mercado consumidor final, como às organizações e empresas. Acompanhe o Lead Talks Liderança para o Futuro em todas as plataformas do Lead, nas redes sociais e sites, e também no Sistema Catarinense de Comunicação, tanto no portal SCC10, quanto no SBT, na televisão aberta, através de teasers, informando um pouco mais sobre os conteúdos do Lead Talks. Nos encontramos no nosso próximo tema, sempre falando de empresas, marcas e lideranças que contribuem para a transformação e o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e do Brasil.